A paz do Senhor a todos vocês, é com grande alegria que eu estou novamente junto a vocês nos seus lares e já quero adentrar aos lares de vocês, abençoando todos vocês em nome do Senhor Jesus. Preparados para a pregação? Hoje vamos ter um banquete. Preparados aí para o banquete? Temos um banquete espiritual para todos vocês hoje. E que seja um banquete com alegria, com louvores dos céus. Os louvores dos céus descendo sobre os lares de vocês. Eu estou alegre para pregar a palavra, me preparei bem, estou aqui trazendo uma palavra, liberando unção para todos vocês. Amém? Tema de hoje, obedeça aos comandos de Deus. Vou repetir o tema de hoje, obedeça aos comandos de Deus. Esta pregação, o objetivo da pregação, tem abordagens de ensinamentos e verdades profundas sobre a vida de Jonas. Também tem o propósito de ensinar lições morais e espirituais. Comandos são ordens, direções de Deus, de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender esta cultura bíblica, principalmente do Antigo Testamento, e dos evangelhos sobre os comandos. Quando Deus dá os comandos, nós temos que obedecer os comandos. E o texto bíblico de hoje, nessa pregação, é Livro de Jonas. Então, podem abrir as suas Bíblias aí no livro de Jonas. É logo depois de Amós e antes de Miqueias, né? Capítulo 1, versículos 1, 2, 3. Vamos ler? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor, né? Então vamos entender melhor esse texto bíblico. Primeiro, veio a palavra do Senhor a Jonas. É uma comunicação direta para Jonas. Jonas era um profeta judeu. Amém? Então, era um homem consagrado. Era um homem respeitado. E veio essa palavra para ele. Quando Deus fala, nós temos que ouvir e obedecer. Vamos de novo. Quando Deus fala, nós temos que ouvir e obedecer. Não é para estar questionando a vontade de Deus, perguntando a vontade de Deus. Bem? Versículo 2, assim, dispõe-te, vai. Ou seja, em hebraico, este imperativo inicial é gum, Q-U-M. Muitas vezes indica uma ação física de se levantar, levanta-te, indicando a necessidade de uma resposta imediata, rápida e urgente. Olha, quando Deus falar com você, dispõe-te, levanta-te, toma a iniciativa e dê a Deus uma resposta imediata, rápida e urgente. Não fique pensando muito. Deu a ordem, obedeça. Deu a ordem, obedeça. É assim que as coisas funcionam, esses comandos de Deus. Vai, depois ele diz assim, vai à grande cidade de Nínive, vai à grande cidade de Nínive. Ou seja, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Conscientiza ela, a cidade de Nínive, dos seus pecados. Então, essa era a função que ele tinha que fazer. A missão dele era esse, o comando que Deus para ele era esse. Então, data e local que foi escrito esse livro de Jonas, escrito na Palestina cerca de
853 a 824 a.C., o autor é Jonas. Quem era Jonas? Um judeu, profeta do norte do reino de Israel. Sua cidade natal era Gat-Hefer, que ficava no território de Zebulon, cerca de 8 quilômetros a nordeste de Nazaré, que viveu por volta do século VIII a.C. Seu nome em hebraico é Yoná, que significa pomba, nome muito comum em Israel naquela época e nos dias atuais. Nínive era a capital do Império Assírio, da Síria, né? Vai estar lá, se você quer saber mais, está na 2 Reis, capítulo 19, versículo 36. Era uma cidade excessivamente grande para os padrões antigos, com 600 mil habitantes, com aproximadamente 3 dias de jornada. Estudaria uma circunferência cerca de 100 quilômetros, sendo possível, em 3 dias, cobrir todas as áreas da cidade, o tempo que Jonas precisava para pregar na cidade. Ele pregava nas praças da cidade. Atualmente, suas ruínas ficam do outro lado da cidade de Mossul, no Iraque. E qual era a situação de Nínive? Por que ele tinha que ir a Nínive? Os homens de Nínive eram como dos dias de Noé, casaram-se e deram-se em casamento, comeram e beberam, construíram e plantaram. O mundo inteiro, o seu celeiro, e os reinos da terra, o seu terreno de caça. Eles eram ricos e poderosos acima de todas as pessoas, pois Deus havia aumentado grandemente sua prosperidade. Quer dizer, Deus abençoou eles, houve uma bênção para aquele povo, mas o povo saiu dos caminhos do Senhor completamente, porque havia muita fartura, muita prosperidade. Eles se tornaram a maior nação sobre a face da terra naquela época. Presos nessa segurança, eles caíram em pecados grandes e abomináveis. Seus vícios provavelmente rivalizavam com os de Sodoma e Gomorra. Se não fossem piores do que as cidades orientais dos dias atuais, eram abomináveis além da descrição. Vou parar por aí porque tem coisas pesadas. Qual era a missão de Jonas? Deus ordena a Jonas que ele vá à cidade de Nínive para profetizar, ele era um profeta, e alertar a cidade, ou seja, os seus moradores, do iminente castigo divino, porque a maldade deles subiu à presença de Deus. Eles tinham que se arrepender dos seus pecados e abraçar os novos conceitos religiosos de Deus que eles tinham esquecido por causa do excesso de prosperidade e confiança em Deus. Aí no versículo 3, vamos ler. Jonas se dispôs, mas contudo, entretanto, todavia, né? Para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para bem longe da presença do Senhor. Opa! Deus dá um comando, ele se dispõe, mas muda o caminho. Em vez de ir para a esquerda, vai para a direita. Né? Então, ele fez coisas erradas. Então, se dispôs. Então, em vez de ir na direção ao oriente, ele preferiu fugir em direção contrária. Tenta fugir do comando e da presença de Deus, indo para Jope, hoje Java. Já estive lá. E navegando para Tarsis, no sudoeste da Espanha. Tarsis era conhecida como fonte de prata, ouro, estanho e chumbo. Detalhe importante, se vocês me perguntarem, pastor, por que é que Jonas mudou o seu rumo? Não tem uma resposta esclarecedora, definitiva, correta na Bíblia. Não tem, a gente não consegue. Há suposições de vários autores, mas nenhuma condizente com a realidade, com a verdade. Há suposições. Não se tem uma explicação coerente porque desta fuga de Jonas. Jonas não estava ministrando em favor do povo de Israel, e sim
em favor de um povo estrangeiro, sendo isto um contraste com os demais escritores proféticos do Antigo Testamento. Então, aqui temos uma novidade bíblica. Jonas sai lá de Israel e ele vai, né? Ele vai trazer a palavra para Nínive, lá na Síria. É um fato novo. Quer dizer, imaginem um de nós sair do Brasil e levar uma palavra lá para a Argentina. É muito diferente. A gente pode profetizar aqui, está acostumado, habituado aqui, mas agora, olha, tu vai lá para a Argentina profetizar, tem uma missão lá. Se estranha, mas se vai, né? Somos universais, para onde Deus nos mandar, nós vamos. Vamos ao livro agora. Jonas é um livro muito interessante que nos traz muitos ensinamentos práticos para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã. Podemos citar quando Deus dá uma ordem, uma missão, um comando e nós não obedecemos. Tem as suas consequências para nós e para aquelas pessoas que estão envolvidas naquela missão que Deus deu, né? Então, quando nós somos chamados, nós temos que responder imediatamente para Deus, sermos rápidos na resposta, não ficar questionando, duvidando, nada disso. Deus falou com você, acabou, ponto final. Faça o que Deus mandou. Então vamos a alguns tópicos que eu achei importantes nesse tema. Nós temos que estar à altura do nosso chamado. Primeiro, temos que estar à altura do nosso chamado. Agora eu pergunto para você que está me vendo aí. Você que é cristão, crente, evangélico, você se considera à altura do seu chamado? Você está preparado para o seu chamado? Se Deus te chamar hoje, olha, eu preciso de você ir para a Síria, você vai? É isso aí que Deus está. Estamos colocando na prática, né? Não, pastor, mas eu tenho que ir lá para o trabalho, pastor, eu não tenho passagem, eu não tenho dinheiro. Não te preocupa, se Deus mandou, Ele vai providenciar tudo. Então, a pergunta é essa, nós estamos realmente à altura do nosso chamado? Mas o trabalho tem que ser feito, a ordem de Deus tem que ser cumprida. O trabalho tem que ser feito por nós, como será feito sem nós? Quem é que Deus vai usar? É nós. Se Ele te escolher, cumpra a sua missão. Não arrume desculpas, defeitos, não sei fazer, nunca fiz, eu. Vou casar primeiro, vou comprar um carro, vou arrumar trabalho, vou mudar de cidade para depois obedecer. Não dá certo. Se Deus falou com você, eu falo, ponto final, obedeça. Não arrume desculpas. As desculpas não serão aceitas. Vou repetir. Desculpas para Deus não serão aceitas. Porque Ele tem uma missão, são duas coisas importantes. Quando Deus dá um comando, Ele está te dando uma missão. E está te acompanhando. Você não está sozinho. Então, se Deus deu uma missão para você, receba a missão. Ele vai te acompanhar para que essa missão seja bem sucedida, porque Ele confia em você. Ele não delegou a missão para qualquer um, Ele delegou para Jonas, porque Ele confiava e confia em Jonas. Amém? Então, se Deus delegou uma missão, um comando, Ele confia em você. E se Ele confia em você, você tem que corresponder e não trazer desculpas. Porque se você compreendeu a missão, o comando, obedeça. Obedeça. Segundo ponto, que eu considero importante, impulso errado de Jonas. Não podemos seguir nossos impulsos de fazer errado, desobedecer a um comando de Deus. Jonas sentiu que de repente não deveria ir para Nínive, mas para Tarsis. Ô Tarsis, Deus não te mandou para Tarsis, Deus te mandou para Nínive. Deus disse, vai lá na Argentina profetizar. Não, Senhor, eu não vou para a Argentina, Senhor. Eu vou para o Chile. Esse é um paralelismo que eu estou fazendo. Não, mas Deus mandou para a Argentina. Não, eu vou para o Chile. É? Porque nessa época deve estar muito frio na Argentina, então é melhor ir para o Chile. Não.
Se Deus mandou para a Argentina, é para a Argentina. Se Deus mandou para Nínive, não foi para Tarsis. Bem claro isso. Foi constantemente sussurrando em seu ouvido, até que ele teve Tarsis em mente e foi para Tarsis. Agora é muito comum encontrar pessoas que dizem, senti que devia fazer isso e aquilo. Se Deus te deu uma ordem, não fique aí com teus impulsos de vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. A ordem é essa, vamos cumprir a ordem. É que nem tá pegando fogo numa casa. Chama os bombeiros. Olha, tá pegando fogo numa casa lá no bairro de Samambaia. É Samambaia, não é Taguatinga. Não, mas eu quero ir para Taguatinga. Não, é Samambaia, em Brasília. Não é Taguatinga. Vocês estão entendendo o processo? A ordem é direta de Deus. Deus não tem meio termo. Ele é objetivo. Deus é focado porque a necessidade dele, ele passa para nós. Ele não pode vir aqui fazer, ele tem que usar nós, seus servos, suas servas. Vamos em frente. Agora é comum acontecer isso, né? As pessoas fazem isso e aquilo. Descobre que deve fazer isso e aquilo. Cuidado com os impulsos errados, em todas as áreas. Não é só o impulso religioso, hein? Não é só o impulso espiritual. É o impulso do dia a dia. No trabalho, em casa, com os filhos, no carro, no trânsito. Cuidado com os impulsos. As pessoas com muita frequência erram por impulso. E sinto que é necessário dar um aviso a todos aqui que estão em processos propensos a serem assim guiados. Nossos impulsos muitas vezes não são confiáveis. Nossos pensamentos correm soltos. Você diz, de repente veio à minha mente fazer isso e aquilo. E você acha que esse é um bom motivo para desobedecer sem querer e muitas vezes querendo? Interessante, né? Interessante isso. Interessante. E sobre esse detalhe, volto a ressaltar esse detalhe de Jonas, que ele não obedeceu o comando de Deus. Eu já expliquei, mas eu volto a explicar. Não há uma explicação coerente dessa fuga de Jonas. Não há uma explicação na Bíblia, em lugar nenhum. Ninguém consegue explicar. Há hipóteses. Outro detalhe que eu queria falar para vocês é a tradição nos diz que devemos identificar com o povo de Nínive por causa do seu arrependimento completo, imediato e coletivo. E ainda assim, muitos de nós, eu suspeito, nós sentimos mais como Jonas, sozinhos, relutantes em nos humilhar, obedecerem mais zangados com os males do mundo maior do que com as nossas deficiências mais comuns do dia a dia. Então, muitos de nós, Deus, olha, você tem que ir para tal lugar, mas eu estou sozinho, não interessa se Deus mandou você ir, vá sozinho, porque a ordem é para você. Você tem que cumprir a ordem de Deus, não ficar discutindo a ordem de Deus. Além disso, quando atraímos essa história para o nosso próprio momento, podemos perguntar de maneira compreensível e clara para nós mesmos: por que eu não obedeço um comando de Deus? Por que muitas vezes as pessoas não obedecem o comando de Deus? Muitas vezes tem explicação, mas não é coerente. Muitas vezes, como o caso de Jonas, não tem explicação. E era um profeta confiável, né? Por que fico reticente com questionamentos pessoais, dúvidas, às vezes desleixo, falta de atenção, desculpas e mais desculpas, de cuidado, de ânimo, de zelo com as direções de Deus? Às vezes você obedece familiares, obedece seu esposo e desobedece Deus. Deus é prioridade. Deus está acima de tudo. Deus vê o que nós não estamos vendo, né? Você tem que resolver isso dentro de você. Tem que haver um rompimento espiritual. Por isso que a gente tem pregado sobre rompimento espiritual. E está havendo grandes respostas. Pessoas estão rompendo. É pena que a gente não pode relatar para vocês pessoas da nossa própria igreja e de outras que nós conhecemos que estão rompendo. São coisas muito pessoais, íntimas, então não podemos relatar, mas está havendo rompimento daquelas pessoas
que estão se esforçando e conseguindo romper. E quando se consegue o rompimento, portas novas se abrem. Como se consegue isso? Via oração, jejum, fé, transformação, força de vontade, determinação. Eu quero obedecer a Deus. Eu preciso obedecer a Deus, porque Ele me manda, me dá o comando, me manda na missão, mas Ele me acompanha. Você perde a companhia de Deus se você não obedece. O que significa isso? No entanto, só começa a aparecer quando reconhecemos que a natureza profunda de Jonas reside na metáfora do peixe grande em si, não nas lições didáticas mais óbvias, frequentemente atribuídas ao livro. Lições como você não pode, engane Deus, não adormeça nos porões de navios apanhados por tempestade. Interessante, né? A palavra baleia é utilizada frequentemente nas versões de português, mas o texto em hebraico é usada a frase Dag Gadol, que significa peixe gigante. Uma coisa que eu passei a admirar nesse livro de Jonas é o compromisso persistente de viver dentro das metáforas. Muitos acham que esse texto aqui de Jonas da baleia é uma metáfora, mas não é. E ser voluntariamente engolido por elas, quando você lê esse livro, é uma aula de longa duração prática, coexistente para os nossos dias. É uma aula aqui. É uma aula. Vamos ver qual é a terceira ponto, as consequências dessa desobediência ao comando de Deus. Na viagem de navio para Tarsis, Deus lança sobre o mar um forte vento, uma grande tempestade começa, os marinheiros temem, clamam aos seus deuses e sacrificam a eles. Você sabe o que acontece aqui? Uma reunião de oração. Está havendo uma grande tempestade, que é no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Uma grande tempestade. Ele entrou no navio. Uma grande tempestade que Deus colocou lá. Os marinheiros se reúnem diante dos seus deuses e fazem uma oração. Reunião de oração. Sabe onde é que estava Jonas? Jonas estava dormindo profundamente a respeito da tempestade. Muitas vezes, Deus nos aciona em tempestades externas, às vezes internas, às vezes externas, e nós estamos dormindo. Não estamos agindo. Não agimos. A tempestade está acontecendo e nós, Senhor, é tempestade. E ele estava dormindo. Não era para estar dormindo, era para estar acordado naquela reunião de oração. O texto é muito claro nisso, né? Então o capitão pede a Jonas que ele ore para o seu Deus a fim de que eles não pereçam, os marinheiros. E aí eles lançam no mar. E quando eles lançam Jonas no mar, acaba a tempestade. Veja o trabalho que ele deu aos marinheiros, ao navio. E é assim que acontece quando não obedecemos prontamente à vontade e os comandos de Deus. Nós, quando não obedecemos Deus, Deus vai nos acompanhar até nos fazer aceitar o comando e obedecer ao comando. Mas enquanto nós não obedecemos, muitas pessoas são prejudicadas. Muitas. Por quê? Pela nossa desobediência. Então, esse texto, como eu disse para vocês hoje, é prático. Podemos evitar transtorno a outras pessoas se nós obedecermos à vontade de Deus. Vamos evitar problema para os outros. E quando nós obedecemos a Deus nós somos abençoados. Obedecemos a Jesus, somos abençoados. Obedecemos ao Espírito Santo, somos abençoados. Quando nós não obedecemos a determinação, o comando, a ordem de Deus, nós prejudicamos outras pessoas. E às vezes intensamente, viu? Quase com a morte para esses marinheiros. E Jonas estava o quê? Dormindo. Ele deu trabalho para os marinheiros. Aqui, essa reunião de oração é no versículo 5. Clamavam cada um a seu Deus. Jonas estava ausente. Por isso que quando nós temos reunião de oração, nós temos que estar juntos.
Por quê? Porque ali Deus se manifesta e nos ajuda, nos livra das tempestades. B. Agora B. 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Opa! 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Deus salva Jonas. Quando se trata da metáfora central de Jonas de estar sepultado em uma baleia, encontramos um monstro textual. Séculos de comentaristas foram varridos por ela. Gasta quase metade de seu tempo em uma conversa entre peixe e Jonas, e o grande passeio pelas profundezas que eles fazem juntos. Esta é até engraçado. É a oração mais profunda que existe na Bíblia. Não existe nenhuma outra oração de uma pessoa que esteja no ventre de uma baleia nas profundezas do mar. Mas aqui no texto o Jonas é o único. Né? É o único. Isso é algo assim muito interessante. Né? E ali tem uma conversa nas profundezas do oceano, até o caminho do Mar Vermelho, por qual Israel passou, até as fundações da terra, grande passeio, bem como do tempo. Mas nunca se consegue superar o poema Oração que Jonas canta assim que se encontra na barriga do peixe, pois assim que ele descobre ali, Jonas se abandona, se dá conta do seu erro. Como é que ele se deu conta do seu erro? Quando ele estava no ventre da baleia. Quando ele foi jogado no mar, ele ainda não estava completamente consciente, mas quando ele cai aqui, que Deus, imagina, jogado do mar, a baleia pega ele, só Deus, engole ele, fica 3 dias, olha, 3 dias, 3 noites na barriga da baleia. Olha só. Aí ele se dá conta do erro. Ele entra no esquecimento e oferece uma canção de intensa beleza e complexidade filosófica e espiritual. No capítulo 2, do versículo 1 ao 10, o poema via uma oração que acabamos de ouvir recitar. E é em grande parte uma coleção de passagens semelhantes aos Salmos. Há uma semelhança muito grande. Enquanto leio essas linhas, observe a reformulação obsessiva e constante de Jonas, de sua desintegração. Olha, aqui ele cai, aqui ele se dá por conta do erro, aqui ele se dá por conta da falha. E há uma desintegração dele, da sua mente, da sua parte espiritual, da sua parte psicológica, diante do comando de Deus. Ele viu a falha que ele causou, a falha que ele está trazendo que poderia ser evitada se ele fosse para Nínive e não criasse toda essa confusão que ele está criando. Interessante isso, né? Muitas vezes Deus nos dá as coordenadas, Deus nos dá o comando e nós, por algum motivo, eu já expliquei alguns, tem explicação, outros nós nos desviamos lentamente. Nos desviando, até que um dia nos damos por conta, por algum motivo, que nós não obedecemos o comando de Deus. Ele não foi nem capaz, observe isso, ele não foi nem capaz de se aconselhar com Deus quando Deus deu a ordem, e se ele tivesse dúvidas, questionamentos pessoais, lutas internas, ele poderia dizer, olha Senhor, eu entendi, o Senhor está me mandando para Nínive, uma terra estranha para mim, uma terra síria, mas eu queria me aconselhar contigo porque eu estou passando por isso, me ajuda, me orienta, me dá um suporte, seja lá psicológico, emocional, espiritual, vivencial, me ajuda nessa missão, mas eu não vou mudar o meu caminho para Tarsis, eu vou em direção a Nínive. É diferente, mas ele mudou sem falar com Deus, sem nada, mudou a rota. Irmãos, não pode acontecer isso. Muitas vezes eu vejo pessoas desse tempo de ministério que estão no caminho certo, a gente preparando esse pessoal, daqui a pouco começa a sair. A gente vai lá e busca, vai lá e busca, vai lá e busca. A gente, todo líder espiritual,
a palavra de Deus, o profeta, o pastor, mestre, apóstolo, ele tem que ir lá e buscar, ele tem ovelha que vem. Pastor, é isso mesmo, tem outros que não adianta, você pode falar, você pode considerar. Virou a cabeça, então vai pagar o preço. Vai pagar o chamado de Deus dentro da baleia. Mas eu sou crente, continua sendo crente, mas você não obedeceu a Deus. Você não obedeceu a Deus. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Aquilo que eu falei para vocês, não é? Aquilo que eu trouxe para vocês hoje. Os impulsos errados. Às vezes por pessoas próximas, amigos, amigas. Às vezes parentes. Às vezes sua cabeça, colegas de trabalho. Cuidado, 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 cuidado com os impulsos provocados na sua vida. As pessoas provocam o impulso, Satanás provoca as pessoas para provocarem vocês para terem impulsos negativos diante da ordem de Deus. Roubam o tempo de vocês para vocês não obedecerem a ordem de Deus. Dão trabalho para vocês não obedecerem o comando de Deus. Isso é uma coisa que acontece, a gente vê no dia a dia. E quebram todo aquele trabalho que você estava fazendo. Destrói. Aí você vai para recuperar isso, você vai demorar anos. Tempo. Vamos em frente. Vamos levar um susto aí, né? Que é onde é que eu parei aqui? D. Eu já falei do A, do 3A, na viagem de navio para Tarsis. Depois 3 dias no B, 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Depois eu falei... Agora vamos para um outro tópico. O C foi uma oração. E o D é o desespero da desobediência e a sua desobediência e as suas consequências. Seguindo o uso clássico do paralelismo da poesia hebraica, em que o tema central é modificado e fortalecido em várias linhas, Jonas nos dá várias versões de sua morte, porque quando ele estava na baleia, ele estava se considerando morto, né? Na verdade, não menos do que 13 vezes, nesse texto de Jonas 2, do versículo 1 até o versículo 10, 13 vezes ele descreve sua situação como uma espécie de sepultamento. E a cada repetição, transforma ainda mais a barriga da baleia no oceano misterioso que a envolve. Ele está no ventre do abismo, nas profundezas, no coração dos mares. Ele fala assim: enchentes o engolfam, as ondas e ondas o envolvem, ervas daninhas gêmeas em torno da sua cabeça. Há um desespero de Jonas. Jonas está no fundo. Essa oração muito nos ensina. Profundeza se refere às distâncias entre estar em cima das águas e estar abaixo das águas. Profundeza, no sentido figurado, expressa o abismo emocional, o desespero, situação deplorável que ele estava. 3 tipos de profundeza existem. A física, que ele estava em profundeza, a profundeza emocional, sua alma e seu espírito estavam em conflito. E eu sei que a profundeza espiritual, ele estava em desobediência a Deus, fugindo dele. Ele quis se afastar de Deus. Deus não deu nenhuma ordem e nenhum motivo para ele se afastar. Pode-se dizer que Jonas estava se afogando entre os inimigos. A baleia está presenciando a sua queda. Nessas muitas mortes, Jonas também descobre um novo sentido de escala em que Deus está em toda parte. Ele deve ser humilhado, ele foi humilhado no sentido de mais, que ele tinha que entrar mais na palavra, ele tinha que compreender, ele foi humilhado no sentido que eu conheço a palavra, eu entendo a palavra, eu vivencio a palavra, como é que eu fui fazer isso? É triste, né? Ele só pode se arrepender, não tem outra saída. O fato de que o tempo também está descompassado no livro de Jonas reforça essas associações. Ele se viu em apuro, a terra se fechou para ele, né? E ele se sentiu ali abandonado. Então, ele canta ali a sua própria morte. Ele está entendendo que ele estava chegando ao fim, diante do erro que ele fez de não obedecer o comando de Deus. Ou seja, uma vez no mar, Jonas é engolido pela criação. Quem engole Jonas não é só a baleia.
é o próprio Deus que traz ele ao âmago da consciência do arrependimento. Deus, quando busca ele e leva ele para a baleia 3 dias e 3 noites, na profundidade física do mar, olha que grandeza, ele é engolido pela criação de Deus. Deus criou a terra, criou o mar, criou a baleia, criou Jonas, e Deus engole ele. Vem cá na baleia, vou te levar lá para a profundidade. E lá na profundidade ele entra num processo mental, espiritual, psicológico, sabendo que ali seria o sepultamento dele, e ele vai implorar a Deus, dizendo, olha, eu tenho que me tirar dessa pela minha desobediência a um comando. Olha quanta coisa ele passa, irmãos. Quanta coisa, meu Deus do céu. É uma coisa assim, muito intensa, muito intensa. Ou seja, Deus tirou ele, trouxe ele, né? Estava em apuros. E ali ele se sente em arrependimento. Grande arrependimento. Ele é engolido pela criação, ele não faz mais sentido para si mesmo como uma pessoa que foge de Deus. São experiências. E teve uma experiência espiritual extraordinária. Por isso que eu disse que no começo que é prático e são lições espirituais para nós. Não devemos jamais desobedecer um comando de Deus. Olha as consequências que nós estamos vendo aqui, consequências pessoais dele. Consequência para os outros, consequência para Deus. Ele foge de Deus e ele fica zangado com ele mesmo, né? E quando Jonas morre dentro da baleia, bem dizer assim, psicologicamente, essa centralidade e agência pessoal é exatamente o que ele abre mão. Em vez de autogoverno ressentido, Jonas sente a alegria de, ao proclamar um autoagradecimento, ele se sente uma pequena criatura entre todas as criaturas, movendo-se através de um enorme universo cheio de oceanos e ervas daninhas, templos, montanhas, barras de areia. Ao se afogar, ele se une a todos eles, a todo esse processo debaixo do mar. Ele sente a santidade da criação e seu interesse nela. Em seu aspecto mais fundamental, é engolido pela criação, é uma espécie de humildade exuberante. Deus usa a sua criação para nos ensinar, que maravilha! Olha que Deus usa a criação, o mar, a terra, a baleia, o que Deus criou para tocar em Jonas. Olha a inteligência de Deus, é magnífico, né? E aqui o que conforta Jonas é o poder da oração como um poema de aceitação, né? É uma linguagem de poética, é uma metáfora. Mas ele captura o intenso estado emocional, Deus captura esse intenso estado emocional de Jonas em toda a sua humildade e ele oferece para nós também. É muito grandioso isso, é muito interessante essa experiência. Assim, a oração de Jonas mostra-nos como é espiar alegria e tristeza, a aguda emoção do insight, o embotamento da confusão, a rapidez de seu sentir vivo e o vácuo de estar morto, todos se misturam com a água do oceano passando por nós. Então, ele teve aqui uma experiência unilateral, ou seja, estou morrendo, mas Deus está comigo. Errei, mas tenho chance de me recuperar. Não obedeci o comando, posso voltar a obedecer o comando. E muitas vezes, isso nos leva a níveis espirituais de grandes desafios, mas de grandes experiências, de grandes momentos com Deus. Grandes, magníficos. E o quarto tópico, esse aqui é demais. A ocultação dentro da ocultação. Olha, é o medo de Jonas dentro do medo. Nesta metáfora de ser engolido pela criação, encontramos também um momento místico de união com Deus,
apesar do nosso ceticismo sobre os personagens envolvidos. Podemos chamar a ocultação dentro da ocultação aquilo que está oculto em nós. O que está oculto em nós? Aqui no caso de Jonas, ninguém sabe. Por que ele fez isso? Ninguém sabe. Tem coisas que nós não fazemos que ninguém sabe, só nós sabemos. É a ocultação dentro da ocultação. Ocultação externa e ocultação interna. Tem coisas que nós pensamos, que nós vivenciamos, que é só nós, ninguém mais. É coisas nossas. Meditação, pensamentos, atitudes, comportamentos, só nós. Ninguém vai entender. Talvez ninguém venha compreender como nós não estamos compreendendo os Jonas. Por que ele fez isso? Não sei. A Bíblia não tem resposta. Mas ele fez. Então é a ocultação dentro da ocultação. O medo dentro do medo. Então há esse momento místico da união com Deus. Você fala com Deus, mas Deus externamente, mas e o meu Deus internamente? Por favor, externamente, meu por favor internamente. Às vezes tem luta entre você e Deus interna, ela não é nem falada, comentada, é um assunto pessoal, oculto dentro de nós, para com Deus. Que às vezes temos respostas e às vezes nós não temos respostas. Nós podemos chamar de ocultação dentro da ocultação, aquilo que está oculto em nós, mas que também oculta o fato de ser escondido. É bem profundo, hein? Vou repetir, mas que também oculta o fato de estar escondido. Quando se tem missões que nos exigem desprendimento extra, ficamos com medo, com receio, com dúvidas, desculpas. Estamos nos ocultando de nós mesmos. Por isso da importância do rompimento para ultrapassar estas ocultações. Como às vezes a gente descobre ocultações. A pessoa está muito bem na igreja, uma bênção, aí vou dizer assim, olha, amanhã você vai pregar, daqui uma semana você vai pregar. Eu? Qual é o problema? Você não é crente há 5, 6 anos? Qual é o problema? Ah, mas eu tenho medo. Medo de quê? Vocês estão me entendendo? É a ocultação. Ela só aflora quando você tem uma missão, tem um comando. É você mesmo. Ah, sim, mas pastor, sabe, na quinta que vem eu não posso, porque quinta que vem eu vou trabalhar, nunca trabalho à noite. Mas naquele dia vai trabalhar à noite. É a ocultação da ocultação. Mas que às vezes elas afloram para haver o rompimento e para você fazer a vontade de Deus. Às vezes, o pastor, a pastora, o pastor da sua igreja, ele vai te provocar. Porque ele vê você potencial, mas você não vê. E ele provoca. Quantas vezes eu vejo gente aqui da igreja, aqui a gente chama, então fica meio, né? Aí quando vai para a sua cidade, do interior, outro lugar, eu tenho que fazer. Te vira, faz, e faz bem. Por quê? Ocultação dentro da ocultação. Mas que um dia tem que aflorar. Algumas coisas vão aflorar, nem todas, porque tem muitas particularidades da pessoa. Interessante, né? Isso aqui é demais. Esse pedaço aqui é borbulhante. Vivacidade dentro de nós. Coisas que acontecem. Amém? No caso de Jonas, é uma lição útil para o povo de Deus. Eu posso muito justamente fazer isto quando nos lembramos de quem foi Jonas. Primeiro, Jonas era um crente de Deus. Ele não adorava nenhum Deus falso. Ele adorava apenas o Deus vivo e verdadeiro. Ele era um crente declarado em Jeová. Não se envergonhou em dizer, mesmo quando sua conduta o deixou exposto à culpa e quando não havia ninguém para apoiá-lo. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. No entanto, embora ele fosse um crente de Deus, ele estava na parte mais baixa do navio dormindo. O cristão, o verdadeiro cristão também, se você está em uma condição semelhante, como pode estar cochilando em tais circunstâncias. Chegou a hora de você se revelar, chegou a hora de você ser ativo, forte no reino de Deus.
Amém? E outro detalhe, Jonas era um homem de oração. Além de crente, como consequência natural de ser crente, Jonas era um homem de oração. De toda a companhia a bordo daquele navio, ele era o único homem que sabia orar a Deus, vivo e verdadeiro. Os outros tinham Deus, mas ele era o único. Todos os marinheiros clamaram cada um para o seu Deus. Mas essas foram orações inúteis, porque foram oferecidas a ídolos. Elas não puderam prevalecer, porque foram apresentadas a ídolos mudos e mortos. Mas aqui estava um homem que podia orar e que também podia orar corretamente, embora estivesse dormindo. Ele era crente, crente mesmo, um profeta do Senhor. Ele era um ministro de Deus. Amém? Olha que bênção. Olha que maravilha. Palavra assim tremenda que Deus está trazendo para nós hoje. Tremenda, abençoada. Abençoada. Então, o que nós aprendemos hoje aqui nessa pregação? Eu quero que fique bem claro sobre essa verdade profunda que eu estou pregando para vocês. Primeiro, obedeça aos comandos, às ordens, às direções de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Se Deus falou com você em sonho, e é um sonho real, se Deus falou com você diretamente, você sabe quando Deus fala com você. Se Deus falou com você, obedeça. Obedeça, não traga desculpa. Não fique se desculpando, não dá certo. Porque você perde duas coisas. Você perde de obedecer o comando e perde a presença de Deus, que vai te dar todo o suporte para você obedecer aquele comando, aquela ordem. Então esse é um ponto muito importante. Segundo ponto, você tem que estar à altura do seu chamado. Se você não está, procure estar à altura do seu chamado. Tem pessoas que, todos nós estamos chamados para várias coisas dentro do reino, várias funções, mas assuma verdadeiramente o seu chamado, a sua missão, para que você seja bem-sucedido e que você abençoe muitas e muitas pessoas. Então nós temos que estar à altura do nosso chamado. E se você não está à altura do seu chamado, pelo tempo que você está no reino de Deus, procure se acompanhar e se atualizar para você estar à altura do seu chamado. Sempre queira estudar mais, ler mais a palavra, avançar na palavra, ter sabedoria na palavra, saber lidar com a palavra. Outro ponto. Não deixe que os impulsos te levem para caminhos errados, delinquentes, de desobediência a Deus. São coisas assim que nós temos que estar observando na torre de vigia. Outro ponto. Há muitas consequências de desobediência do comando de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Esse relato, Jonas, é um livro aberto com relação a isso. Não podemos desobedecer a Deus porque há consequências bastante sérias. E quando há essas consequências, a pessoa entra em desespero. Há um momento que Deus provoca o desespero. Pela desobediência, nada vai dar certo até você obedecer. Ah, mas eu sou crente. Mas Deus te deu uma ordem dentro de você ser crente. É que nem você está dentro do corpo, você está dentro do corpo de bombeiros. Aí o comandante diz, tu tem que ir lá em tal lugar. Ah, tem que ir lá, tem. Ah, tá bom. Aí você não obedece o comando. Vai chegar uma hora que vai dar um desespero, porque tinha uma missão lá para fazer. Quais as consequências disso? Serão grandes. Então, o desespero da desobediência traz consequências. Outro ponto é a ocultação dentro da ocultação. Temos que tirar essa ocultação de dificuldade dentro de nós,
essa ocultação que nada podemos fazer muitas vezes no reino de Deus, que é impossível, que nós não somos capazes, que nós não temos qualidade. Pare com isso. Quantos talentos você tem? De boas palavras, você ministra a você mesmo. Se alguém ministra ao contrário, você repreende. Você é capaz, você é inteligente, você obedece a Deus. Você é um servo e uma serva obediente a Deus. Seja de geração, seja um crente verdadeiro. Após o resgate, ser resgatado e devolvido à terra, firme de forma impressionante, para finalizar, Jonas recebe novas instruções, mas vocês podem ver que depois do sufoco que ele passou do barco e da baleia, 3 dias e 3 noites, ele recebe novamente novas instruções para ir a Nínive. Ele recebe, Deus fala com ele, lá no capítulo 3, diz assim, capítulo 3, versículo 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, de novo, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-lo. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aí esse povo se arrepende, os ninivitas se arrependem, e aí Deus faz a obra que tem que fazer. E aí depois Jonas tem um descontentamento absurdo lá com Deus, e Deus dá uma lição nele. Mas isso é para outra pregação. Amém? Eu acho que hoje, essa palavra que eu tinha para vocês, independente das circunstâncias que estamos vivendo, nós temos uma vida espiritual inseridas na vida de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. E nós temos que ser servos e servas que correspondem a Deus, que obedecem os comandos de Deus. Nós não podemos mudar o caminho que Deus deu para nós, as ordens que Deus deu para nós, as orientações que Deus deu para nós. Não podemos mudar, nós temos que fazer. Se Ele mandou fazer aquilo, deu o comando, nós temos que obedecer o comando, não achar o achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, não existe isso. Deus mandou, vamos fazer. Tem dificuldade? Fale com Deus, peça apoio, suporte, orientação. Deus me ajude, eu estou com essa dificuldade. Deus, peça conselho, não tome as decisões erradas. Não entre nos impulsos. Amém? Vamos orar por essa palavra abençoada, edificante. Amém? Feche os seus olhos, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu estou na Tua presença nesse momento, em nome de Jesus. E através do Teu Espírito Santo, que esta palavra, Senhor, sobre Jonas, sobre o Teu servo profeta, ó Senhor, nós queremos que esta palavra entre no nosso coração com obediência, como exemplo, que nós não devemos desobedecer as ordens, os comandos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Pelo contrário, nós devemos obedecer todos os comandos, todas as ordens e direção de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, respostas imediatas, rápidas e urgentes. Que não venhamos necessitar de passar por esse sofrimento que passou Jonas pela sua desobediência. 3 dias e 3 noites dentro da baleia. Nós não queremos passar por isso. Nós queremos antes obedecer os teus comandos imediatamente. Tire de nós toda a ocultação da ocultação, todas as dificuldades, todas as lutas internas para cobrirmos, Senhor,
cumprirmos, Senhor, a tua vontade. Nos abençoe nessa palavra, que ela fique dentro de nós para a eternidade das nossas vidas. Abençoe a nossa vida espiritual com esta palavra abençoada, Senhor, de ensinamento, de verdades profundas que tocam o nosso espírito, a nossa alma e o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por esses propósitos de ensinar essas lições morais espirituais, para que não venhamos ocorrerem erros primários. Nos abençoe para estarmos sempre de prontidão e nos dispondo para Te obedecer. Aproveito, Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, para abençoar todos que estão me vendo nesse momento. Abençoar a saúde espiritual, a saúde física, a saúde mental. Abençoar os seus lares com alegria, com felicidade. Abençoar para ler a palavra, para orar. Abençoamos também todos os familiares desses que estão nos assistindo, todos eles, que a tua bênção chegue na vida deles. Muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos concedeu e que ela seja para nós, Senhor, dentro de uma ética, de um comportamento abençoado que nós devemos ter para o que o Senhor Deus, Senhor Jesus e o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Deus. Amém. Então está aí a oração e eu quero dar para vocês hoje a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e a direção do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Vamos dar o nosso brado de vitória. Vitória no Senhor, vitória no Senhor, vitória no Senhor. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.